Realmente, o governo Bolsonaro tem cumprido a promessa de passar a boiada sobre o meio ambiente. O desmatamento na Amazônia já cresceu 87%. E a última agora foi criar uma câmara para qualificar dados de desmatamento, mas sem a participação de técnicos do INPE, que fazem esse tipo de levantamento há anos. Acompanhe o comentário da economista Lígia Toneto, do coletivo Desajuste. Depois de ontem, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, é importante ressaltar como a política ambiental vem sendo destruída nesses anos de governo Bolsonaro, e é um tema que cada vez mais tem ganhado centralidade no debate internacional pela importância que tem, não só para construir uma possibilidade de futuro, mas que tem pela preservação da vida no presente, como é o risco, por exemplo, de desabamentos, como é o risco, por exemplo, de casos graves de prejudicar a saúde, assim como casos de epidemias e pandemias, como a gente viu com o coronavírus. Ao longo do governo Bolsonaro, aumentou em 87% o desmatamento da Amazônia. Mas só nesse último ano, se a gente for olhar, no caso da Amazônia, a gente teve um crescimento de 96% no mês de maio em relação ao ano passado. No caso do Cerrado, a gente teve ao longo do mês de maio a maior taxa de desmatamento desde 1998. E a Mata Atlântica também, uma das matas mais destruídas no nosso país, também teve um crescimento de 66%. Isso cresceu o número de grilagens, de garimpos em terras indígenas e principalmente de desmatamento em terras privadas. Como bem anunciou o governo, desde que assumiu, ia ser permitido que passasse uma boiada, e de fato passou. E a gente sabe que isso é muito diferente do que vinha sendo praticado no Brasil antes. Ao longo do governo Lula, ao contrário dos 87% que cresceram no Bolsonaro, reduziu em 57% o desmatamento. E a gente vê que esse governo não tem um foco nem na prática, nem no discurso, nem no orçamento para o que deveriam ser as políticas de combate ao desmatamento e de preservação das florestas e das matas primárias que a gente tem no nosso país. Pelo contrário, a gente viu que nessa semana o governo congelou um orçamento de 7 bilhões, principalmente que seriam destinados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, sem que isso afetasse de qualquer maneira as emendas parlamentares, por exemplo. E no dia de hoje foi anunciada a criação de uma Câmara Técnica para acompanhamento do desmatamento, sem que seja levado em conta, sem que sejam incorporados quaisquer especialistas do INPE, que é o órgão responsável pelo mapeamento, pela prevenção e pelos todos os dados que a gente tem relativos ao desmatamento. Da mesma forma que não foram incluídos também especialistas do Ministério de Ciência e Tecnologia. É uma Câmara que não tem competência técnica ou qualidade para conseguir fazer o acompanhamento disso. É mais uma fumaça em meio a tanto fogo que a gente tem visto queimar. Isso demonstra que o governo Bolsonaro não tem compromisso nenhum com o combate aos desmatamentos, não tem compromisso nenhum com o combate à crise climática e que gera um prejuízo enorme para o nosso país, não só hoje como para o futuro, mas também para as nossas parcerias que a gente poderia ter. A gente vê também o governo cada vez mais pressionado por conta disso prejudicar a nossa política externa. É mais uma responsabilidade do governo Bolsonaro para agradar uma base de apoio sua, que é extremamente prejudicial para o restante, grande maioria da população brasileira. E falando ainda sobre meio ambiente, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta que merece toda a atenção. A indústria do tabaco é uma ameaça maior do que muitos acreditam, já que além de ser um dos maiores poluentes do mundo, deixa montanhas de resíduos e influencia no aquecimento global. Segundo o informe da OMS, a indústria do tabaco causa um impacto devastador sobre o planeta. A indústria do tabaco sempre quer fazer uma lavagem verde e estão sentados a todas as mesas no momento dizendo como são maravilhosos e o quanto contribuem para a solução da mudança climática. É tudo o contrário. Eles são os maiores poluentes que conhecemos e os resíduos que produzem são o segundo maior que temos na economia. O relatório Tabaco, Envenenar Nosso Planeta aborda os impactos de todo o ciclo, desde o cultivo das plantas de tabaco à fabricação dos produtos, o consumo e o desperdício. 5% do desmatamento se deve ao crescimento do tabaco. Sobre os resíduos, vemos que 4,5 milhões de bitucas acabam nos rios, mares e oceanos a cada ano, contaminando cada um deles 100 litros de água.
A OMS pediu que a indústria tabagista seja obrigada a prestar contas e pague pelas despesas com a limpeza dos resíduos. A agência da ONU indicou que os produtos do tabaco contêm cerca de 7 mil componentes químicos que se espalham no ambiente quando são descartados. O princípio de quem contamina paga significa que a indústria do tabaco deveria pagar realmente pela desordem que está criando. 200 milhões de dólares na Alemanha, 766 milhões na Índia, 2 bilhões e 600 milhões na China. Isso significaria que a indústria está pagando. Alguns países fazem isso muito bem, introduziram esses princípios, como a França, como vemos na África do Sul, na Nova Zelândia. Assim, cada vez mais países vão adotar isso. O relatório indica que a indústria do tabaco é responsável pela perda de 600 milhões de árvores a cada ano, já que o cultivo e a produção do tabaco usam 200 mil hectares de terra e 22 bilhões de toneladas de água anualmente, além de emitir cerca de 84 milhões de toneladas de dióxido de carbono.